É isso aí, drivers! Mais um episódio do podcast Acelera e dessa vez eu estou na House, concessionária BMW aqui de Fortaleza e em boa companhia. Thales Prado, beleza, meu brother? Como é que tá, Pedrão? Graças a Deus, tudo certo. Antes de eu dar as credenciais aqui do Thales e bater um papo aqui com ele, eu quero te dar um recado todo especial. O Estúdio Acelera, nós temos um ecossistema completo de educação aí para sua concessionária, para sua loja multimarcas. Se hoje você não está satisfeito com o seu time de vendas, com a performance, especialmente na prospecção de clientes, usando o WhatsApp, as redes sociais, a presença digital, você precisa treiná-los. Chega de tentar enfiar a goela abaixo do seu time, que eles precisam fazer coisas que eles sequer foram treinados para isso. Então, a minha sugestão para você é que acesse o link que está nesse vídeo, na descrição desse vídeo, ou o QR Code que aparece na tela e conheça todo o nosso ecossistema de educação. Tem evento presencial, tem evento online, tem também um evento chamado Virando a Chave no digital, que pode contribuir aí com o seu time de vendas e eles começarem a atrair muitos clientes usando o Instagram. Não vai dar uma de marchinha lenta, acesse o link ou o QR Code que está na tela. Agora sim, ele é Thales Prado. É isso aí. Thales, quero saber de você. Antes de mais nada, meu irmão, você é um apaixonado pelo segmento automotivo ou você só está aqui atrás de dinheiro? Eu sou apaixonado pelo segmento automotivo, sim. Né? Na verdade, eu sou apaixonado pelas relações que a gente cria no ambiente de trabalho com os clientes. Então, assim, o carro é uma coisa que eu sempre gostei, mas assim, eu tenho que confessar aqui que a minha paixão mesmo é pelas motos, mas eu, mas eu adoro trabalhar com carro, sim, e o segmento automotivo, ele foi um presente, assim, na minha vida. Né? Então, os resultados que eu tive na minha vida, quando eu entrei nesse setor, foi, assim, extraordinário. Legal. Enfim. Muito Podemos legal. falar um pouco mais a respeito no decorrer aí. Eu acho Certeza, que a gente vai chegar vamos desenrolar bastante o nosso papo aqui, mas é exatamente nesse ponto que eu quero entender. Você está me falando que o segmento automotivo cruzou o seu caminho, né? E me parece que foi há alguns anos atrás, é Foi isso? poucos anos atrás, tem acho que 4 anos. 4 anos, legal. Sim. E antes você vinha de que segmento? Segmento de moda masculina, né? No varejo, sim. Legal, Trabalhei muitos anos em grandes marcas do público masculino. E como é que é trabalhar com moda masculina num país que ainda está desenvolvendo isso, né? Ainda existem alguns tabus. Os homens estão se cuidando mais, existe uma preocupação real em estar bem. Eu, pelo menos, sou um cara que leva isso muito a sério. Como é que você enxergou a transição, aí, a evolução do brasileiro, o homem, nesse aspecto? Pronto, eu vejo que a gente está realmente acelerado nesse processo de estar preocupado com a imagem, né? Certo. A cada dia que passa, é lógico que eu trabalhei há 14 anos atrás nesse segmento, quando começou, eu via realmente muito esse tabu. Existe ainda hoje, porque é uma questão cultural, vai sendo passado de geração para geração, mas as novas gerações vêm aí realmente preocupadas. Hoje, com a questão da internet, a globalização, nós temos muita informação, então viajar para a Europa é algo que está comum, né, para o brasileiro. Não é comum, mas assim, está mais presente na realidade, né? Há um tempo atrás não existia com tamanha frequência, né? E eu vejo que realmente tá bem mais acelerado. Mas você acredita... Mas quando a gente vai para a Europa, a gente vê que os caras respiram moda, né? É uma coisa totalmente diferente. Mas você acredita que, por exemplo, aqui, falando do Nordeste especificamente, o homem no Nordeste, ele se veste diferente do cara do Sudeste? Como é que é essa forma de lidar com a moda, na tua visão, do homem nordestino e do sudestino? Pronto. A diferença que eu vejo é o clima realmente influencia muito. A gente já em outras conversas nós já falamos a respeito disso e acho que é interessante trazer isso porque assim, o Nordeste ele é carente de ter aquele cara que está preocupado com a atualidade, porém ligado no clima. Né? Nosso clima aqui é quente, então você precisa estar... E aí, às vezes, a gente opta pelo conforto, né? E o conforto nem sempre vai estar alinhado com
com os ambientes. Então, às vezes você vai ver uma pessoa indo para o shopping, ela tá de chinelo, ela tá de bermuda. Por quê? Porque realmente é calor, então ela sai de casa e assim, o que eu vejo que falta é que talvez um incentivo de marcas trabalhando com mais linho, né? A gente já falou sobre isso. Acho que talvez falta uma quantidade maior de lojas preocupadas com o clima do Nordeste. Porque o que a gente vê aqui que vem muita coisa produzida do Sudeste. Verdade. Né? Então, assim, acaba que isso influencia bastante. Mas o nordestino é muito preocupado com a imagem, é um povo vaidoso, um povo que gosta assim, de se cuidar. Olha, eu tenho optado sempre por usar peças aqui no Nordeste que elas conseguem fazer essa troca de temperatura, né? Como, por exemplo, as peças da Insider, né? Que nós já enviamos o pedido para ser influenciador da marca lá, estamos esperando ser aguardado, bacana. tá? Então, assim, eu uso muitas peças da Insider e elas funcionam nesse aspecto, tá? Tem outras marcas também, como a Aramis, que é essa camisa que eu estou usando da Aramis, que ela também tem essa troca de calor, tá? Ela funciona muito legal, mas eu sinto que são poucas ainda. A gente ainda é refém realmente de uma moda pensada para o frio, né? É tanto que a gente não tem estação de inverno aqui no Nordeste e a gente recebe um monte de coisa de inverno, né? Um outro detalhe falando sobre essa questão de troca de calor, que eu percebo que a indústria ela é bombardeada com poliéster, com viscose, com fibras, né, que não tão preocupada com essa questão do conforto de quem está usando. Então, assim, usar fibras naturais como linho, algodão, são fibras realmente que vai proporcionar esse conforto maior. Apesar que às vezes a pessoa fala, o algodão vai amassar um pouco e tal, é mais difícil de cuidar de uma peça de linho, porém você vai estar mais confortável e mais elegante, né? Verdade. E a gente também está percebendo, Thales, que existem alguns exageros acontecendo aí na moda masculina, né? A gente vê alguns colegas se aventurando. O que é inteligente usar e o que chega a ser cafona? Vamos começar de baixo para cima para a galera que está assistindo a gente começar a fazer os ajustes aí. Sapato, o que é cafona, o que é estranho, o que não dá para usar, irmão? Então, eu odeio rotular, né? Então, assim, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o que eu percebo como eu disse, as pessoas às vezes elas estão muito influenciadas pelo que está na rede social, o que está na moda, né? Então, o que eu defendo é a busca e o desenvolvimento do seu estilo pessoal. Opa! Que é entender quem você entender que tipo de imagem você quer transmitir, entender, assim, no mínimo detalhe. Por exemplo, o que eu estou usando hoje, estou usando uma bota que é algo que representa quem eu sou. Certo. Representa o cara que veio do estado de Goiás, que foi criado na fazenda, representa o cara que gosta de motociclismo. Né? Então, assim, eu procuro sempre inserir algo, e para muitas pessoas pode ser cafona. Então, eu acho que é importante isso, mas trazer consciência. As pessoas, às vezes, elas não estão vestindo com consciência. Entendi. Elas simplesmente compram uma peça porque viu numa rede social e aí ela compõe de forma desordenada. Então pode soar cafona. Mas, por exemplo, uma coisa que eu evito, sapatênis, aqueles sapatênis com você não sabe nem se é tênis ou se é sapato. Então são coisas assim que para mim é um alerta. Por exemplo, calça rasgada, calça skinny, certo, que evidencia muito o corpo. São coisas que teve um momento... É cafona, velho. Você tá procurando boas palavras para falar, mas você que usa skinny, calça rasgada, irmão, não vale a pena. Porque, assim, evidencia muito o corpo. Então, assim, eu particularmente eu não gosto. Eu acho que a roupa ela deve estar ajustada. Legal. Ela pode estar mais próxima do seu corpo, porém ela tem que estar seguindo um ajuste. Então eu defendo muito o detalhe. Eu não defendo muito a questão de procurar estar vestindo o que a moda está dizendo, não. Tô contigo. Eu gosto do ajuste. Eu gosto também do ajuste, né? Também, assim, eu sou um cara bem preocupado com barra, com cintura, para ver se as coisas estão no lugar. Existem características do nosso comportamento que são determinantes para você decidir o que você pode ou não deve usar, né? Porque você pode usar tudo, mas não deveria, né? Tem esse grande lance. Com certeza. Quando eu vejo, por exemplo, alguns colegas e até mesmo algumas pessoas, ou no shopping, na rua, até no ambiente de concessionária, né? Trazendo tênis, por exemplo, de corrida, de performance de corrida. Adequação, né? Você tem que buscar adequação. Cara, ambiente, por exemplo, como esse aqui, não adianta nada você estar com um tênis de R$2.000 de corrida de rua andando num ambiente desse. Fica estranho, né?
Com certeza. E daí a gente vê também outras coisas, como, por exemplo, vestir tamanhos menores do que o seu número, né? A gente vê a galera meio noiada também. Eu acho que muito da influência das redes sociais de tentar ficar meio fit, e aí pega uma camisa, o cara veste 4 e aí ele quer usar uma 3, aí os botões ficam estourando. Isso também é um outro problema. Com certeza. A questão que a gente falou do ajuste, né? Da modelagem. Tanto hoje tá na moda o oversize, né? Então tá na moda usar algo mais folgado, mas também é o estilo e adequação. A minha mulher fala que quando eu boto camisa oversize eu fico gordo. Mas dá essa impressão mesmo de... Né? Quando você usa peças que não é o seu tamanho, com certeza ou ela vai mostrar que você vai ter a impressão que você está maior, ou se você usar muito apertado, vai parecer que você está menor. Enfim, tem que estar preocupado com o ajuste, com certeza. Legal. E agora falando de acessórios, velho. O que é que o homem hoje pode usar, né? Eu costumo usar alguns anéis, eu já usei colares, mas hoje eu opto por não usar, porque uma hora não dá mais. Você enche o saco, sei lá. Tem gente que gosta de bastante acessório. O que é que você acha que cabe no ambiente de concessionária, no ambiente de negócio, e o que é que não cabe? Pronto. Acessório no ambiente de concessionária, eu diria que, na verdade, vamos lá, partindo do princípio que a sua imagem, a partir do momento que você tem uma conexão com o cliente rápida, o cliente te abordou, a partir do princípio que tem uma pesquisa, eu não sei, eu não vou trazer aqui, talvez a gente pode depois colocar aí, mas tem uma pesquisa que mostra que em 1/10 de segundo uma conclusão é feita a sua imagem, o seu cérebro capta a sua imagem. Certo. Em 1/10 de segundo, 1/10 de segundo, desculpa, a pessoa cria uma imagem a seu respeito. Então, assim, partindo desse princípio, se você chama atenção demais para algo negativo ou informativo demais, isso pode, talvez, interromper uma percepção positiva que o cliente teria de você, caso você tivesse mais discreto. Ou seja, cria uma barreira. Isso. Então, assim, é importante, o cara gosta de um anel, legal, bota um anel. O cara gosta de uma pulseira, bota uma pulseira. Não precisa encher o braço de pulseira dos dois lados e anel em cada dedo, 2, 3 colares, né? Então, assim, tem que ser sucinto, até mesmo porque na concessionária você já vai ter um uniforme, querendo ou não, você tem que adequar o seu estilo também dentro da proposta de imagem que só a concessionária tem. Legal. Então, você está usando uma camisa com uma calça social, com um sapato social, e você coloca um monte de couro e detalhes totalmente que não conversa com aquele estilo ali, vai chamar uma atenção de forma negativa. E o cliente entende, o cliente tem uma percepção, assim, quando ele entra na loja, ele vê que você está inadequado, ele te julga. E aí ele concentra a atenção dele para algo que não é relevante para o seu atendimento ali. E passa um grande mico, né, irmão? Então, por favor, tenha bom senso, menos é mais. Eu sempre falo isso, que acessório é uma coisa que você deve usar com bom senso. E no ambiente profissional, menos é mais. Se você quer usar alguma coisa, seja sucinto. E ainda eu faço votos para que o acessório número 1 do homem seja um bom relógio. Se você não consegue ter um bom relógio, você é melhor não usar nenhuma falsificação, né? Por favor, os caras pegaram... usa relógio de uma marca mais simples, mas não usa uma falsificação. Os caras outro dia pegaram um saco danado aí nas redes sociais comigo, porque eu vi falando a história do Rolex falso, né? Os caras compram réplicas originais e se esquentaram comigo porque eu disse que não existe réplica original, irmão. Falso é falso. Ele está contribuindo com o crime, ele está contribuindo com uma série de coisas que você nem imagina. E quando você coloca ele no braço, você tem uma falsa impressão que você está relevante. Mas, na verdade, as pessoas elas sabem que você é uma farsa, né? Essa pessoa, talvez ela está com autoestima mais baixa, ela está querendo, talvez, chamar atenção. Mas não vai funcionar. Não vai, porque... Não vai funcionar. Quem usa Rolex sabe. Quem usa Rolex sabe. Agora sim, você também é um cara que cultiva a barba, né? Você é um cara que frequenta barbearia e tal, curte esse universo da barba. Onde é que também isso pode ser um problema? Eu sou um exemplo até negativo em relação à barba, porque eu passei pelo processo de encontrar o tamanho adequado para minha barba. Até
me fazendo vulnerável aqui nesse momento, mas, Não, mas eu tem sei que que eu tive ser. um A verdade momento, é que nos interessa. eu tive um momento de transição. A minha barba, eu sempre gostei de barba, porém, no ambiente de trabalho do meu passado era proibido. Na verdade, eu acho que a maioria dos... Antes, existe dois universos, né? Antes pandemia e pós-pandemia. Olha a minha cara de surpresa. Na verdade, a real era essa, viu, gente? Antes da pandemia, muitas empresas realmente proibiam. E aí, uma vez que veio pandemia, todo mundo ficou muito confortável em casa, né? Eu não fui diferente. Na verdade, antes da pandemia, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, do varejo, de moda, eu comecei a deixar a barba crescer, porque a barba era algo que sempre eu gostei de cultivar durante as minhas férias, que era o único momento que eu poderia. E aí eu passei um bom tempo sem fazer a barba, deixando ela crescer. Eu fiquei quase um viking. A barba ficou muito grande. E isso aí eu fui adequando, o tamanho. Quando eu vim para o ambiente concessionário, eu já sabia que estava totalmente inadequada. Eu recebi o convite, eu falei, não, totalmente inadequada. E eu diminuí consideravelmente, mas ainda assim... Devo que confessar, quando eu olho as minhas fotos, eu falo, não, estava inadequado. Entendi. Então, você vê que mesmo eu trabalhando com isso muitos anos, você tem que estar sempre preocupado com essa questão da imagem e se atualizando, porque a sua personalidade vai mudando, o seu conhecimento vai aprimorando, você vai obtendo novas informações e os seus gostos vai mudando. Tem o gosto e também eu acho que tem que ter uma consciência aí de análise, de ver o que é bom e o que é que não é, né? Porque assim, muitas das vezes você que está assistindo a gente quer usar barba, mas sua barba não é bonita, cara. Eu tô falando assim de boa porque minha barba ela não é uma barba linda, né? Ela não é uma barba cheia, ela tem algumas falhas. E eu usei algum tempo barba, eu deixei ela crescer, fica bizarro, fica com cara de mendigão, e aí você pode fazer o corte que for, ela não vai durar muito. Então hoje eu uso ela um pouco mais rala, né? Porque eu sei que aqui eu tô numa zona tranquila, que não me deixa nem com cara de desleixado e nem muito menos de cara limpa, que não tô afim de usar cara limpa. Então tem que ter esse bom senso aí, com certeza, para ver se tá bonito. Na dúvida, irmão, faz uma enquete. Faz uma enquete que você vai se surpreender. É verdade, Muitas das vezes você fica ali na sua bolha, né, achando que você tá abalando, mas faz uma enquete que você vai dar uma assustada aí no que é que o pessoal vai te falar. Com certeza. Agora, Thales, nesse universo de moda, você passou 14 anos, cara. Acho que foi na Brooksfield, né? Sim, a Brooksfield foi a última marca que eu trabalhei. Legal. Mas antes de Brooksfield, trabalhei na VR, trabalhei na Crawford. Certo. Legal. Na verdade, eu comecei na Riachuelo. Na Riachuelo. E você é do Goiás? Sou de Goiás, sim. Tá, e aí você começou nesse universo lá? Lá em Goiás. Eu vim para Fortaleza justamente pela Brooksfield, né? A empresa, quando ela veio para o Nordeste abrir as filiais aqui, ela queria trazer pessoas da marca, né, que estava dentro da empresa há um bom tempo, então viemos eu e minha esposa, que também na época trabalhava na Brooksfield, na parte feminina, né, na Brooksfield Dona. Você sentiu uma diferença de comportamento da turma lá do Goiás com a turma do Ceará? Você morava em Goiânia? Goiânia. E aí, já que sou do interior, mas morava em Goiânia. E como é que foi essa transição lá no período que vocês vieram para Fortaleza? Então, diferenças sempre vai existir em todos os cantos do Brasil, do mundo, né? Existem no próprio Ceará tem as peculiaridades de quem mora na serra, no interior, enfim, tem essas peculiaridades, tem as diferenças, mas assim, o que eu tenho para dizer é que eu tenho gratidão a essa terra, tanto é que nós saímos da marca que nos trouxe para Fortaleza, né? E a gente não quis voltar, né? O Ceará foi muito gentil com a gente, nós nos sentimos, eu devo dizer que até mais valorizado no Nordeste do que eu fui na minha própria terra. Não que eu não tenha sido valorizado lá, porque foi a minha experiência lá que me trouxe para cá. Mas realmente a nossa experiência aqui, ela sempre foi muito boa. A minha esposa também tem o negócio dela aqui estabelecido. Assim, a gente pensa em voltar um dia pela família. Mas, vou falar profissionalmente, nós estamos num lugar que a gente foi muito acolhido. Legal. E aí, quando vocês chegam em Fortaleza, você passa um tempo lá trabalhando na moda, junto com a sua esposa também, na Brooksfield. E onde é que chega o momento que você fala, cara, chegou a hora de transição, hora de buscar outro negócio? Isso aconteceu de forma consciente ou foi de forma repentina? Aconteceu de forma consciente, porque realmente eu sentia no meu coração que eu queria algo diferente para minha vida. Muito feliz na Brooksfield, muito grato, estava passando por talvez vivendo a melhor
fase da minha vida dentro da Brooksfield, profissionalmente falando, mas eu sou uma pessoa que eu estabeleço metas na minha vida. E eu estabeleci uma meta que eu trabalharia na Brooksfield na mesma função até os 30 anos. Eu tinha isso na minha cabeça. Tinha outras, mas essa era uma das que realmente era muito importante. E Deus, ele tem um papel, não só na minha vida de todo mundo, mas assim, eu sou muito... Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito nisso. Então, assim, Deus... Eu falei isso, repeti isso por muitos anos. E quando foi em 2018, o meu filho da minha esposa, que eu cuidei dele como se fosse meu, João Pedro decidiu que ele queria mudar e morar com o pai biológico, que morava na Europa. Então, na hora que veio essa decisão dele, isso foi um choque para mim, porque ter o João Pedro em casa era algo assim que eu abracei mesmo a causa. Então, a partir do momento que ele tomou aquela decisão, eu falei, é o meu sinal de Deus de que eu preciso também tomar essa mudança de sair da Brooksfield. Porque assim, o João Pedro morando com a gente, eu jamais teria coragem de pedir demissão do emprego que me pagava tão bem, uma estrutura montada. E a partir daquele momento que eu não tinha o João Pedro mais dentro de casa, eu me sentia assim, um pouco sem chão, obviamente, não só eu como a minha esposa. Então eu falei, vamos junto. E eu decidi ir para a Europa junto com... Assim, o João Pedro foi primeiro e nós fomos em seguida para ver como seria o processo de transição dele. Ele estava muitos anos longe do pai, né, só falando à distância. E aí a gente queria ver se ele iria se adaptar, se caso ele não se adaptasse, a gente voltava junto, enfim. E ele se adaptou muito bem, né, com a família, ele tem família lá. E aí foi isso, voltamos em 2019 e aí as mudanças começou mais radicalmente aí. Não quis voltar para o segmento, né? Recebi convite para voltar para o meu cargo. Então você chegou aí para a Europa, deixar ele lá. Sim, ficamos 10 meses na Europa. 10 meses e especificamente onde? Nós passeamos primeiro, né? Ficamos 30 dias viajando, passeando pela Europa, mas ficamos 9 meses em Londres. Londres. E o João Pedro estava no interior, então ou a gente se encontrava, né, no meio do caminho, ou ele acabava indo para Londres ficar com a gente lá aos finais de semana. E como é que foi a experiência na cidade mais emblemática, né? Uma das mais emblemáticas da Europa, cara? O que é que você aprendeu lá? Como é que foi isso? Além do inglês, que foi algo que era um outro sonho, objetivo de muito cedo na minha vida, eu fiquei apaixonado. Londres eu tenho um carinho por Londres tanto quanto eu tenho por Fortaleza e Goiânia. Eu até falo para minha esposa, a gente conversa, eu falo muito sobre isso, que se existem 3 lugares que eu vou estar conectado eternamente, são essas 3 cidades. Legal. Eu sempre vou voltar para elas, sempre que eu puder, independente de onde eu estiver, porque, né, o futuro a gente não tem um controle total sobre ele, então se eu estiver em outro ambiente, com certeza essas 3 cidades terão espaço no meu coração e eu voltarei sempre. E você, o que você falaria para o cara que, por exemplo, está nesse momento pensando em sair do Brasil e ir para a Europa, ir para Londres, talvez tentar a vida? Você viu possibilidade disso acontecer lá? Então, existe uma dificuldade, assim, Londres, se você não tem uma cidadania, se você não tem um documento, eu não recomendo ninguém fazer essa transição de forma legal e fazer algo que vai se arrepender no futuro. Conheci muitas pessoas que se deu bem seguindo esse caminho e muitas pessoas que estão se dando mal até hoje nesse caminho. Então, eu não recomendo, não é algo que eu fico confortável em dizer vai. Tem pessoas que, como tudo na vida, tudo é escolha. Você vai ter histórias que se deram bem e pessoas que se deram muito mal. Então, eu sempre falo, Thales, o seguinte, que o Brasil é o lugar para você ganhar dinheiro. Eu também vejo como... O Brasil é o lugar para você ganhar dinheiro e se você quer ter experiências, né, em outros países, para conhecer, para se divertir, até para morar, que você vá capitalizado. Porque se você for para tentar a vida, principalmente de maneira ilegal, né, recentemente um aluno até me contactou falando, estou em tal país, e aí eu falei, mas espera aí, já passaram os 3 meses, você está há 4 meses, a gente já entrou no ilegal. Falei, cara, não é o melhor caminho. Né? Porque você começa a ter até pesadelos, né? Você não consegue dormir, você não consegue ser literalmente livre. E apesar de todos os pesares aqui no Brasil, né, que a gente sabe que não é o paraíso, aqui você literalmente é um cidadão. Né? Com certeza. Você tem o direito de ir e vir, você não tem problemas que na Europa, em qualquer país do mundo, você
possivelmente vai ter. Agora, Thales, beleza, foi para Londres, passou um tempo lá, 10 meses, aí você volta e decide não voltar mais para o segmento de moda masculina. E aí? Então, a decisão de não voltar para o segmento de moda masculina, ela foi algo, na verdade, eu acho que eu não queria aquela responsabilidade de ser um gestor de loja, de ter aquela pressão que eu tinha antes de sair. Então, eu queria algo diferente, justamente para me sentir um pouco mais livre de fazer as decisões mais pensando em mim. Então, quando eu estava na Brooksfield, eu tinha uma preocupação com a loja. Eu me portava como se a loja fosse minha. Então, era uma preocupação com a equipe, algo que realmente tirava muito meu sono. E eu queria algo que eu pudesse concentrar mais no meu desenvolvimento pessoal, ganhar um bom dinheiro, e eu tive a oportunidade de ganhar um dinheiro muito semelhante, em algumas situações até superior, sendo gestor, porém sendo vendedor. Ah, então, legal. assim, com menos responsabilidade, se preocupando somente com o meu resultado, com o meu desenvolvimento, eu consegui obter um resultado semelhante em algumas situações superior. Então, eu acredito que tem sido a melhor escolha. Legal. E aí você entra no segmento automotivo. Sim. Isso serve até para você que está assistindo a gente agora e você fica ou chateado porque não recebe uma oportunidade para ser gestor. Eu sei que tem muita gente que quer ser gestor, né, Thales? Mas muitas das vezes é melhor você ficar quieto no seu canto. Você não sabe quais são os desafios que você vai enfrentar e talvez você nem esteja a fim de enfrentá-los, só que você não sabe ainda. Eu lembro da história de um camarada que trabalhou comigo e esse camarada, ele tentou de todas as maneiras ser gestor, cara. Tentou de todo jeito. Ele era um grande vendedor. Tirava salários muito fortes. Na época, a gente trabalhou junto. E aí, ele tentou ser supervisor, tentou ser gerente, tentou ser aquilo outro. Cara, ele rodou de toda forma até que ele conseguiu ser supervisor. E quando ele se tornou supervisor, foi péssima experiência, né? Ele não se saiu muito bem, colocaram em xeque mais ou menos ali a história dele. E aí o que aconteceu? Ele sai daquele processo, né? Ele desiste da supervisão e ele não quer também mais ser vendedor. E olha o que aconteceu. Ele decide empreender numa área completamente diferente, e foi um grande sucesso. Que legal. Muitas das vezes, você está aí nos assistindo agora e você quer porque quer ser gerente da loja, quer porque quer, sei lá, crescer, mas às vezes, amigo, o crescimento ele acontece de outra maneira, né? Vale a pena esse teu depoimento porque você, na cabeça de qualquer pessoa, poderia estar regredindo na carreira, Sim, né? Sim, de muitos, Você não recebeu essa crítica de alguém? Não diretamente, né? Indiretamente, eu ouvi alguns Sim. comentários, mas, assim, eu jamais vou querer matar o sonho de ninguém. O cara que quer ser gerente, ele quer crescer, eu acho que ele tem que passar pelo processo. Foi a minha história de, sim, chegar num ponto que eu realmente queria algo diferente. Mas eu recebi, assim, várias pessoas, e assim, uma coisa, mas eu sempre carreguei isso muito forte, aquela autoconfiança no sentido de que mesmo que eu não esteja nessa função, eu vou sempre fazer o meu melhor para conseguir ganhar dinheiro. Então, legal. Assim, eu aprendi a ganhar dinheiro sendo vendedor, então, e assim, nunca deixei de ser vendedor. Quando eu era gestor, até algo muito interessante que eu carrego da Brooksfield é que a Brooksfield ela tem uma filosofia, o gerente não é um gestor de balcão. O gerente na Brooksfield, ele é um gestor vendedor. Ele, na verdade, é um vendedor de luxo, a gente brincava. Relacional total. Você está vendendo o tempo todo. O cliente está dentro da loja, a gente está colado ali, atendendo. Então, é algo até que eu recomendo, porque tem muito gestor de concessionária que ele se coloca de trás da mesa, né? De se coloca naquela mesa como se... E eu acredito que é fundamental o gestor sentar na mesa com o cliente. Eu acho que o gestor ele tem medo da concessionária hoje, ele tem medo de desconto, do cliente ficar pedindo desconto, porque o cliente vai pedir desconto. Porém, o atendimento, a presença o vendedor fala a mesma coisa. Aconteceu comigo, o vendedor está lá meia hora, 1 hora com o cliente, falando os mesmos argumentos que eu falaria 10 minutos depois. Eu chegava, falava a mesma coisa que o cara falou e
a venda se concluía, justamente porque a posição do gerente, ela carrega esse poder, né? Claro. Somos seres que respeitamos inconscientemente a hierarquia. E então, o próprio cliente, ele tem sempre aquela necessidade de falar com alguém para ter aquele sentimento que levou uma vantagem. Total. Agora, tem um ponto aí que você falou, que é algo que a gente levanta sempre aqui como visão, que, cara, gestor, ele precisa sair do cubo de vidro. O que é cubo de vidro? Hoje, se você não percebeu, as concessionárias, ela é literalmente um cubo de vidro. Só que dentro desse cubão de vidro aqui que você está vendo, tem outro cubinho de vidro, né? Que é a sala de gestão. Quando o cara fica lá dentro, Thales, ele está literalmente distante do time e do cliente. Total. Né? Então, reunião atrás da outra. Tem mais reunião que uma igreja evangélica, não, cara. O dia todo. Entende? Então, assim, eu vou sempre levantar a bandeira. Sai de dentro do cubo de vidro, quebra o cubo de vidro, bota a tua mesa para o showroom, mas é porque eu estou resolvendo problema demais. Então o formato de gestão da tua concessionária, ele não está correto. Vamos contratar 2 gestores, um burocrático e um comercial. Porque assim, na verdade, existe uma solução mais eficiente, que é você ter um back-office que funcione. Sim. Se você tem um back-office de gestão, né, que vai ali assistir o time de vendas, você acaba tirando da mão do gestor coisas que ele não deveria estar fazendo. Me surpreende muito, e em algumas concessionárias que a gente observa, gestor tem que cuidar do jardim da loja, gestor tem que cuidar de inventário de coisa que não tem nada a ver com vendas. É uma série de tarefas que a gente entende que elas são importantes, elas podem ser vistadas pelo gestor, mas elas não podem estar sendo operacionadas por esse gestor. Então, na minha visão, o que a gente levanta quebre o cubo de vidro. Você que tem que dar esse grito de liberdade, porque senão você vai ser refém do processo. Thales, agora eu quero saber o seguinte, cara, me fala, como é que pode a pessoa que era gestor de Brooksfield, de uma marca premium, se dá bem no automotivo como vendedor? O que você fez, cara? Então, na verdade, eu acredito que eu ainda estou em processo de desenvolvimento do meu intelecto sobre o setor automotivo. Todos os dias eu aprendo algo novo. Não era algo que no passado eu interessava em saber no detalhe. Gostar de carro como todo homem gosta, mas aquela coisa do detalhe, de entender toda a tecnologia, isso é algo que trabalhar em concessionária me proporcionou. Mas uma coisa que eu carrego muito forte dentro de mim é o relacionamento com os clientes. É algo assim que essa conexão, eu aprendi isso da Brooksfield, né, que um gestor sempre me falava que nós éramos vistos. Então, você é visto, você está num ambiente que você saiu da sua casa, você é notado o tempo todo. Legal. Positivamente ou negativamente. Então, eu sempre gostei de me desenvolver assim, nessa questão do relacionamento com os clientes. E isso foi algo muito positivo. Quando eu entrei na concessionária antes dessa daqui, com uma semana eu estava proibido de vender e eu vendi. Justamente porque o cliente estava perdido na loja. Eu me conectei com ele, conversei, chamei para fazer um test drive, sem poder fazer o test drive, sem saber qual era a rota do test drive. Esse meu cliente até hoje, meu amigo, a gente conversa até hoje. Essa mentalidade. E justamente por isso, a outra cliente que eu vendi também foi a mesma coisa. Ela entrou, me lembro como se fosse hoje, ela entrando com o cachorrinho dela e ela depois chamou o gerente para me elogiar. Esse menino nem uniforme tinha e ele me vendeu um carro. Eu só tô comprando o carro por conta dele, ele nem tava com uniforme na época ainda. Então, justamente por conta dessa questão de estar preocupado em servir. Legal. Acho que servir é a palavra que eu carrego dentro de mim, sim. Tem duas coisas aí que você falou que são interessantes aqui da gente levantar para a galera que está assistindo a gente. Primeiro é o coração aprendiz, que a gente sempre levanta essa visão, né? O coração aprendiz é uma coisa que eu aprendi, Thales, em 2001, né? Eu fazia parte de um processo religioso, né? Fui missionário, né? Rodei alguns países da América do Sul, rodei bastante e eu aprendi a ter o coração aprendiz a partir de mudanças de locais, onde eu via que as pessoas eram muito diferentes umas das outras e para que eu fosse bem recebido nos locais, eu precisava falar a linguagem dessas pessoas. Então ali eu comecei a perceber, cara, eu tenho que ter abertura. E o próprio universo automotivo, onde eu fiz carreira, também
te ensina isso. Que se você não tiver toda hora buscando aprender, eu comecei a vender carros de luxo, né? Carros premium. E se eu não tivesse o coração aprendiz, cara, você não consegue vender, você não consegue crescer. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que deve ser destacado aí do teu posicionamento, que é o coração aprendiz. E o segundo, cara, é o de meter as caras. Né? E fazer o que precisa ser feito, independente do que você tenha, né? Fazer com o que você tem. Muitas pessoas, Thales, acabam paralisando porque elas querem sempre um momento perfeito para começar. Ou elas querem os melhores recursos para começar aquilo que ela ainda não consegue sequer entregar algum tipo de resultado. Com certeza. Né? Então, assim, você começou mesmo sem farda, sem uniforme, e hoje você está numa das concessionárias mais respeitadas do Brasil, nos grupos mais respeitados do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho desse presente, né? O que você está fazendo aqui, como é que é hoje o teu negócio aqui dentro? Pois é, outro papel de Deus na minha vida foi realmente ter a BMW no meu caminho. E eu tenho que dizer que eu orei para essa... Ah, é? Sim, eu pedi essa oportunidade. Legal. Porque é algo que estava dentro de mim muito forte, sempre teve, né? Justamente pela experiência que eu tive na Brooksfield, que era estar lidando com o público-alvo. Você fala assim, por que você quer atender... Por que você quer atender o rico? Na verdade, não é somente porque eu quero atender o rico e trabalhar com quem tem dinheiro, não é somente isso. É óbvio que é bacana você trabalhar, mas para mim, o que eu carrego muito forte eu quero estar num ambiente onde eu quero servir num ambiente onde eu quero ser servido um dia. Legal. Digamos dessa forma assim. Então eu quero um dia ser um cliente BMW. Legal. Então vir para cá hoje não é somente aprender sobre a marca, não é somente ter esse relacionamento com o cliente para servir, mas é algo que eu quero captar, né? Eu quero aprender com os clientes da BMW como é ser rico. Legal. Né? Então, se eu quero ser rico, resumindo, eu quero ser rico, eu quero estar no ambiente onde está... Isso é outra coisa que também é importante da gente deixar destacado aqui, que é, cara, servir. Né? Você falou em servir as pessoas que estão em outro nível de grana, e que não é só sobre grana, é sobre servir, e é um processo de treinar realmente, né? Total. Você construir aquela visão e se preparar para aquilo. Muitas pessoas, Thales, acabam empobrecendo quando elas recebem heranças ou elas recebem prêmios de Mega Sena, por simplesmente não entender ou virar essa chave na cabeça delas, né? Que é o lance de servir mais pessoas e treinar para ter grana, né? Eu acho que é uma coisa que deveria ser mais, né, batido, por exemplo, para os bancos, até mesmo nas escolas. Como é que eu vivo com 5 mil e como é que eu vivo com 20 mil? São comportamentos completamente diferentes. Não, você falou algo muito interessante. Nós não recebemos educação financeira. Verdade. Né? Então é algo que eu fui buscar, não vou dizer tarde na minha vida, porque foi ainda cedo comparado a muitas pessoas, mas a educação financeira é algo que eu ainda estou desenvolvendo, tem muito para aprender, mas a gente não sabe lidar com dinheiro. Então, isso mesmo que você acabou de dizer, se, por exemplo, hoje caísse 1 milhão na minha conta, provavelmente eu não saberia fazer as melhores escolhas. Então, assim, é algo que a gente precisa construir essa mentalidade forte. Então, só fundamentando o que eu disse anteriormente, justamente isso. Quero absorver essa mentalidade, né, de prosperidade mesmo. É uma mentalidade que ela se constrói, né, primeiro, né, com o processo de construção, de reprogramação de crenças, mas também tem algumas decisões que elas precisam ser tomadas. Né? Por exemplo, quando você aprende a comprar, você vende melhor. É verdade. Então, assim, tem muita gente que se julga um bom vendedor, mas é um péssimo comprador. E aí eu tenho que te alertar, você não é um bom vendedor. Você tira alguns pedidos que te dão algum dinheiro, mas os grandes vendedores, eu posiciono-me dessa forma, eu tenho um posicionamento que, cara, eu vou comprar bem. Por quê? Porque eu sei vender. Então, toda pessoa que sabe vender, ele precisa ter a mente ativa e consciente que, cara, eu tenho que comprar muito melhor do
do que se eu estivesse vendendo. É verdade. Entende? Total. Então, assim, tudo que hoje eu vou comprar, eu faço uma pesquisa bem elaborada. Minha mulher até diz, né, que às vezes pareço até que sou louco, que eu passo 6 meses rastreando um produto, né? Mas, cara, é o entendimento. Essa grana, ela precisa ser bem locada, porque se ela for locada nisso, isso tem que ser o mínimo pago, né? Tem que pagar o mínimo por isso, e eu tenho que ter o máximo de benefícios, e eu não posso me descapitalizar por coisas que elas não são essenciais. Com certeza. Né? Então, se a gente vai comprar um sapato hoje, eu pesquiso, eu olho, eu espero a promoção, né? Vai comprar numa farmácia, baixa o aplicativo, usa o recurso do aplicativo. Cara, o mercado ele tem uma série hoje de soluções que te fazem pagar menos, e você precisa estar atento a elas. Com certeza. E mentalidade de gente rica, hein? Com certeza. Porque você pode ir atrás que quem é rico, próspero de verdade, não sai rasgando dinheiro, irmão. De jeito nenhum. Ontem mesmo estávamos aqui com alguns colegas conversando sobre isso, cliente multimilionário, dono de avião. Uhum. E o cara barganhando até o último centavo. Tá vendo só? E comprando um carro de quase R$1 milhão. Pode ir atrás, cara. Todas as pessoas que elas já atingiram esse nível, já superaram 1 milhão, todas as pessoas que produzem riqueza, elas são exímios compradores. Eles compram bem. Por quê? Porque nós somos, Thales, diferente do que muitas pessoas imaginam, nós não somos racionais, nós somos emocionais. E por mais que a pessoa abra a boca, não, eu só faço uma compra racional, ela não sabe ainda, mas o que ela está dizendo é também emocional. Com certeza. Porque como nós somos feitos de emoção, água, emoção, você vai tomar as decisões por emoção. E quanto mais equilibradas as minhas emoções estiverem, menos suscetível aos impulsos, sejam promocionais ou influência ou manipulação de outras pessoas, você vai estar. Então, quanto mais forte a sua capacidade financeira, maior também será o prejuízo do seu descontrole emocional. Imagina uma pessoa com 10 milhões de dólares na conta, desequilibrada emocionalmente, emocionado, todo carro que vê brilha os olhos quer comprar, né? Todo apartamento que vê compra, cara, ele destrói essa grana. Com certeza. Eu não sei se você sabe, mas tem a história de um cara no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome do cara, depois vocês dão um Google aí para ver. Esse cara viveu nos anos de 1920 ou 1930, no Rio de Janeiro. Sim. E ele foi um herdeiro. Ele herdou uma grana, uma mega grana. E ele chegou para os advogados, contadores dele da época, e falou o seguinte, cara, eu quero ficar sem trabalhar, eu quero só curtir a vida, curtir esse dinheiro. E aí ele foi nos médicos, os médicos deram mais ou menos uma estimativa de vida para ele, e os médicos falaram que ele iria viver até os 70 anos, 75 anos, algo assim. E ele falou para os contadores, os advogados, cara, vamos dar um jeito aqui de eu gastar mensalmente uma grana, que eu viva bem, que eu curta a vida e etc e tal. Aí os caras fizeram a conta, você vai conseguir gastar, um exemplo, 30 mil reais por mês e você não precisa trabalhar, até os 75 anos você vai morrer. E quando ele chegou, esse período todo de 75 anos de idade, ele não morreu. Ele não morreu. E aí ele viveu mais 6 anos, se eu não me engano. E o que aconteceu é que ele viveu de favor os últimos 6 anos da vida dele, cara. Então, assim, tudo é uma questão de você fazer as escolhas certas, trabalhar a sua mentalidade e entender que o dinheiro, quando ele chega na sua mão, ele precisa ser multiplicado, né? Não só gasto. Se você vai comprar o carro, esse carro tem que fazer sentido. Eu levanto também sempre a ideia que carro, ou ele é um meio de transporte, ou ele é um sonho, cara. Verdade. E aqui você lida com isso, né? Muitos sonhos. O tempo todo. Como é que é isso, cara? O cliente, ele chega aqui, ele vai comprar sem pensar. Fala um pouco aí de um modelo que você tem hoje aqui no showroom, quem é o cliente para esse carro. Então, a 320 eu acho que é o carro, é o sonho de muitos brasileiros, né? Sim. E um dos carros que eu mais vejo, que eu mais X6 também, mas a 320 eu acho que é o que eu mais ouço. Meu sonho é ter esse carro. E o cara, eu tenho clientes que eu já estou acompanhando ele há alguns meses e o cara está se preparando. Ele ainda não tem a condição financeira ali, mas ele está desenvolvendo
para chegar e comprar esse carro. Então, assim, 320 é um carro que eu vejo o tempo todo, ou eu ouço isso, é meu sonho ter esse carro. Então, o cara vem na loja, olha, e assim, você sabe que essa é a mentalidade do cara que vai conseguir conquistar em algum momento. Verdade. Pode não ser agora, mas ele vai vir e vai conquistar. Tem um outro cliente que eu também me lembro dele agora, que o sonho dele é a X6, essa daqui do nosso lado. Ele disse que ele vai pegar esse carro também. Então, a gente tem sim esses clientes, mas o cliente BMW, de uma forma geral, ele não é esse cara. Assim, tem os sonhadores que quer ter a marca e é esse... Mas o cliente BMW, ele é aquele cliente que ele busca o melhor com, assim... o conjunto da obra mais perfeito, eu diria assim. Entendi. Porque assim, a BMW ela oferece tem de melhor na tecnologia. Se a gente for comparar com os principais concorrentes, ela tem o menor preço. Então, assim, Entendi. A BMW não trabalha com essa filosofia de ter o melhor preço, não. Nem quero levantar essa bandeira, né? A filosofia da BMW é o prazer de dirigir, né? Ela Legal. desenvolve o carro para aquele cara que tem o prazer de estar ali atrás do volante. Então, esse é o objetivo da BMW. Mas comparado com os concorrentes, é o que eu trago. Assim, ela entrega o melhor conjunto da obra. Legal. Muito bem, Thales, vamos chegando aqui na reta final aqui do nosso encontro. Eu quero te agradecer demais, bicho, por esse encontro legal. Aqui, né? Super manhã aqui de gravação. Hoje é feriado em Fortaleza, se dispôs aqui para estar junto com a gente. E é claro que agora a gente vai ter aquelas 3 perguntas do final que você já sabe qual é, se você está acompanhando aqui o podcast Acelera, que são as seguintes, Thales. Cara, uma viagem que você ainda não fez e precisa fazer, irmão. Então, que eu não fiz e preciso fazer. Eu acredito que é Dubai. Dubai. Por quê? Porque volto a dizer o que eu disse anteriormente sobre a questão da mentalidade. Ali é um país que, assim, o luxo tá ali. Certo. Né? Tem outros que é outros países nesse segmento, mas Dubai, eu acho que Dubai e Abu Dhabi, né? Legal. São os países que eu quero conhecer, que eu quero também absorver alguma coisa também da mentalidade de abundância que tem. Também não conheço, não está na minha lista de prioridade, mas certamente um dia a gente vai pisar lá. Agora uma dobradinha. Carro e relógio que quer possuir. Carro e relógio que eu quero possuir. Uhum. Então, carro, agora que eu estou na BMW, antes era outra marca que eu não posso dizer, mas é M3, com certeza. Uma M3. M3, com certeza. Cor? Eu diria que azul. Eu sou um cara mais tradicional. Legal. Apesar de que as cores mais chamativas, como a gente tem um M3 CS ali, depois você pode até mostrar para pessoas, vão gostar. Certeza. Mas azul é a cor que eu queria. E relógio? Relógio Patek Philippe, né? Patek Philippe. Só. Legal, irmão. E agora, para finalizar, eu quero que você fale aqui para a galera uma mensagem de luz, uma mensagem que você usa até mesmo para te reavivar nos momentos que você está mais ferrado, cara. Que mensagem você poderia trazer para o cara que está assistindo a gente, para a mulher, para o pai de família, olhando ali na câmera, qual é a mensagem que você pode deixar para esse cara? Essa foi forte, mas assim, não tem uma mensagem diferente a não ser de acreditar em Deus, né? Deus é o caminho, é a verdade, é a luz. Deus não tem como você respirar e pensar em fazer qualquer coisa da vida se você não tiver Deus como a luz que te guia. Eu estou tentando caminhar nesse caminho, não estou falando aqui totalmente... eu tenho uma vida abençoada, tenho uma vida que realmente eu tive a mão de Deus e eu estou num processo de desenvolver ainda mais essa conectividade com Deus, essa conexão, né? Mas é o que me mantém continuando e sonhando. E é isso, amor à família. Legal. Fala então as tuas redes sociais aí pra galera já te seguir, já te encontrar e quem sabe adquirir aí uma BMW 0 km junto com você. Pronto, minha rede social é Thales House Motors. Pode seguir lá. Legal. Também tem moda masculina lá, né? Você vai começar a botar moda masculina lá, né? Verdade. Projetos para o futuro aí. Gente, é isso. Obrigado pela sua audiência. Me fala aqui nos comentários se você curtiu, Thales, se você quer mais episódios dessa forma. E já sabe, não vai dar uma de marchinha lenta, né? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e compartilha com um amigo ou amiga que iria gostar desse episódio. Driver,
Acelera. Driver, Isso aí. obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Fotinha pra capa.